devem ter vindo com aquelas grupos de imigração. Mas veio o vô José com mais uns amigos. Não, José veio depois, né? Mas tá. Os Lam. A família Lam era do Rio Grande do Sul. Eles emigraram da Alemanha e foram para o Rio Grande do Sul. São Sebastião do Caí. E de lá, esse Michel Lam, ele tinha, parece que 9 filhos. Nossa. Todos casados, né, já e tal. Aí ele foi para Maracaí e comprou uma fazenda Comprou lá. uma fazenda lá. E aí dividiram. E aí por isso que ficou sendo colônia rio-grandense. Isso. Porque vieram do Rio Grande. Aí o sogro, por exemplo, ele veio quando já estavam todos lá ligados na colônia rio-grandense, Maracaí, aquela região. Ele chegou direto lá em Maracaí. E aí casou com a Ruvena. Conheceu ela. Aí, Ruvena, eles eram luteranos e o sogro era católico. Mas aí não engravidava, aí apareceu lá o Killing. E ele era assim como é que se chama? Médico da roça. Né? Ele quebrava osso, era com ele. Aí ele fazia coisa melhor que o médico. Ele era especialista nisso. Então ele se tornou conhecido na colônia como Killing. E ele era batista, mas não tinha igreja batista lá. Aí o filho dele, o Willy, casou com Lamp, filha do... Né? E aí veio, junto com isso, já estava lá o José Grill, casou com a Rowena Lamp. Tudo eram luteranos e católicos. Só o Killing era batista. Mas não havia uma igreja assim, onde ele fosse filiado. Depois... Mas esse Killing, ele era da onde? Ele era dali mesmo ou ele veio de São Paulo? Não, ele era da Alemanha. Veio da Alemanha e se fixou lá na colônia. E como ele era assim curioso em medicina e coisas de quebra, né? Como é que se chamava em alemão? Knochenflicker. Os que... Arrumador de ossos. Arrumador de ossos, né? Ele já veio crente da Alemanha. Aí o filho, tio Willy, casou com Lamp. Aí chegou José Grill, casou com a outra Lamp, com a Rowena. Aí veio o outro, o Frederico Killing, pegou mais uma Lamp. Nossa, ficou tudo. E aí ficou aquela Killing Lamp. E como o Killing era batista, aí com o tempo, eu não me lembro, não sei que pastor dele, eu acho que era Ziegler que estava em São Paulo, como pastor da igreja alemã lá, veio visitar esse pessoal na colônia. E aí foram se convertendo. Os batismos foram feitos lá na colônia mesmo. E aí assistia uma igreja batista. A Ruth foi então para Assis estudar lá, e daí o pastor de lá, de Assis, também vinha visitar, fazer culto lá na casa dos sogros, né? Mas aí era em português, com aquele que sempre era em alemão. Aí apareceu lá, o Fürst não visitou, ele era pastor em São Paulo. Aí, isso tudo em Maracaí ainda.
Aí ficou tipo uma congregação de São Paulo. É. E aí depois eles começaram a mudar para Assis. Bem, para Assis, o Ruth foi estudar lá, tio Witolds Frederico era dentista em Assis, e aí ficou, tinha um pastor que era presbiteriano, se convenceu lá, conheci ele, se convenceu que aspersão não é batismo. Então ele era presbiteriano. Exigiu o batismo, a igreja presbiteriana abandonou. Aí ele foi chamado lá, tinha uma igreja batista. Passou a ser pastor da igreja batista. Pastor da igreja batista. Em Assis aí. Em Assis. E nesse tempo Ruth estava por lá e tinha Killing. Como é que chama? Killing. O pai do Alberto. Isso. Alfredo. E esse Killing, ele... Você ouviu ele uma vez tocar harmônio? Não lembro. Não. Mas eu achava impressionante, o homem dedilhava aquele harmônio, mas um colono, com aquelas mãos grossas, né? Dedo duro, mas era um Beethoven. Que legal. Nossa, ele tocava. E aí ele tinha um órgão pequeno. Aí ele fez lá um negócio, comprou um maior, que tinha mais teclado. Mas eu achava impressionante, eu vi como é que um colono podia tocar. Que legal. Um órgão, era harmônio, né? Mas sim. Com uma maestria, e ele tocava peças de Beethoven, coisa assim. Né? Música clássica. Clássica e de cor. Puxa. Ele passava as notas lá, dali a pouco ele estava... E aí a mãe, ela fez o curso do magistério em Assis. Em Assis, E aí depois ela foi ser professora em... Ela negócio japonês, a colônia japonesa, aquilo é onde que era? Não, ela começou a ser professora inicialmente na colônia brasileira, lá em Maracaí. E depois ela fez... Colônia rio-grandense ou tinha outra colônia brasileira? Lá tinha a colônia brasileira e tinha a colônia rio-grandense. E ela foi ser professora na colônia brasileira. Mas aí era uma escola municipal. Sim. E ela então conseguiu ser professora estadual. Aí foi lá para São Paulo. Mas ainda não era na capital, daí ela... Não. Lá no negócio... Suzano. Isso, que era uma colônia japonesa. Foi ela e a tia Esther. Ou era só ela? Como? Foi ela e a tia Esther, as duas? Sim, as duas. As duas foram juntas. E era Mas ela começou a corresponder contigo antes de ser professora ainda? Sim. Ela estava ainda... Ela estava estudando em Assis. Fazendo o curso de magistério lá em Assis, quando começou. Como é que chamava a rua? Rua Laranjeiras, 476. O endereço deles em Assis? Rua Laranjeiras, 476. E aí da família dos Lambe, uma parte ficou no Rio Grande do Sul, lá Não, dos Lambe, bem, ficaram... a vovó, por exemplo, chamava Einsfeld, de casa. Então a família Einsfeld era uma família muito grande lá em São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí. E aí que ela foi lá visitar. Então quando ela foi visitar, ela veio,
que a mãe depois foi buscar ela tinha ido visitar os parentes dessa Heinzfeld. Os parentes, a avó Otília. Ela foi visitá-los. Ela era de lá, não é? Sim, Ela também era de lá. ela foi visitar os parentes que não tinham ido para São Paulo. Ela foi, sim, ficaram. Eles tinham vindo lá para São Paulo e depois voltaram levando ela junto. Foi isso? Quem? Não, os parentes de São Sebastião do Caí tinham ido para São Paulo. E ela foi de passeio junto. E ela voltou de passeio junto para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, voltou com eles. E daí ela pediu para a Ruth, que já estava estudando em São Paulo, para acompanhá-la na viagem de volta. Que ela queria viajar. Aí nessa altura a mãe já estava em Suzano. Quando aconteceu, quando ela foi... Não, ela estava em Assis. Estava em Assis. Quando a mãe foi buscar ela, a mãe ainda estava em Assis. Tá. E foi aí então que ela escreveu. A gente estava em correspondência, assim. Aí ela me escreve que a avó estava em São Sebastião do Caí e que ela tinha ido alguém estava de carro lá e ela não queria voltar de ônibus ou de avião sozinha. Então ela ofereceu passagem para a Ruth para ir buscar ela, para acompanhar na viagem de volta. E aí foi que a Ruth me escreveu que ela vinha buscar a avó. Aí eu fiquei assim meio desconfiado, que será? A gente escreveu, já estava correspondente por 6 ou 7 anos, mas sempre era assim, a relatórios. Mas a mãe devia estar curiosa para te conhecer também, aproveitou a chance que a avó deu lá de ir viajar. Aí, a Ruth tinha vários correspondentes, isso ela depois me falou, eu não sabia. Mas aí ela me escreveu que a avó estava em São Sebastião do Caí e que ela viria, pediu para buscar. E como ela era da Mocidade de Porto Alegre, de São Paulo, e a Mocidade de Porto Alegre estava comemorando a Conde, não sei se era 50 ou alguma coisa de ano de organização, acho que foi 50. Então Ruth, a Mocidade de Porto Alegre, então convidou as uniões de mocidade da associação naquele tempo, né? E como ela vinha para Porto Alegre, nessa ocasião, ela foi incumbida para representar a mocidade de São Paulo nesse Na prática, essa igreja que a mãe estava em Assis seria como deveria ser da pioneira. Mas nunca foi, né, oficialmente. Não. Mas estava ligada à igreja alemã de São Paulo, vamos dizer assim. Não, a igreja de Assis não. Mas quando começou, não foi assim, não teve um apoio da igreja alemã de São Paulo? Você falou lá em Maracaí, que o pastor foi para lá e tal. Bem, aí não era, aí era a família Lamb e Grilo que receberam auxílio da igreja, mas eles eram da igreja de Assis. Assis era brasileira, da Convenção de São Paulo, estado de São Paulo, né? E quando pastor Ziegler, parece que foi o primeiro que, através do Killing, o Killing, esse velho Killing, era assim um terapeuta de ervas e coisas assim. E pastor Ziegler também tinha uma noção de medicina. Então eles se davam bem nisso. Aí então Ziegler foi lá para conhecer o Killing, depois aí daí entrou a ligação com São Paulo. Tá. Legal. Então, aí eu primeiro jornal, o Jovem Batista. Eu não sei, que pena, aquela página onde está Era a primeira edição do jornal?
primeira edição. Que a mãe botou daí o nome dela? Apareceu o nome dela. E ele veio, eu tinha assinatura do Jornal Batista. E aí ele veio junto com o jornal. Veio como encarte. E aí eu li aquilo, você gosta de correspondência? Entendi. Ali começou, 1940 eu estava em Panambi ainda. Nossa. Foi antes do quartel. 46, Não tinha nem ido pro quartel ainda. 47 foi isso. Legal, vou desligar aqui.